Olá, bom dia. Mais uma semana de Café com o Presidente, aquele bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mina. Uma alegria falar com você de novo. Presidente, a gente teve aí neste domingo, né, uma mudança. A gente lembra, para quem está em casa, que nós estamos num período político, partidário importante, que o senhor já vai explicar. E em função dessa mudança, o senhor está em uma nova casa, em um novo partido. Conta para mim o que é isso e compartilha com nossos telespectadores. Verdade. Na verdade, foi no sábado. Eu mudei para o Partido Republicanos, né? Depois de 23 anos de militância no Partido Verde, por várias razões, eu tomei uma decisão de ir para o Partido Republicanos. E uma das razões que me fez ingressar no Republicanos está na sala da presidência. Quando assumi a presidência, fui na biblioteca, tive contato com o acervo histórico que a Câmara tem na nossa biblioteca, e ali eu vi um quadro que me impactou, assim, mexeu comigo. É um quadro que tem uma fotografia com as seguintes personalidades: Jorge Tibiriçá, Campos Salles, Quintino Bocaiúva, Jorge Miranda, Francisco Glicério e Rangel Pestana. E eles formaram o Partido Republicano, que foi fundado em 1873, foram responsáveis pelo movimento abolicionista, pela proclamação da República, o movimento republicano e a história de Campinas. E quando eu me deparei com aquela foto e revendo a ação daqueles personagens, né, e resgatando os ideais republicanos, isso me deu uma motivação para, nesse momento, fazer opção pelo Partido dos Republicanos, né, manter esses ideais republicanos atualizados, né, ao contexto brasileiro atual, mas a história do Brasil passou por esse movimento e é muito interessante se engajar e dar sequência a essa luta que começou ainda lá no final do século XIX. Tá certo, então. E esse momento, até eu falei que o senhor ia fazer uma breve explicação, nós estamos no atual momento que chamado janela partidária, é isso? Sim, pela legislação eleitoral. De 4 de março a 4 de abril, os vereadores podem mudar de partido. A janela, assim, é um período que a legislação permite para que o vereador possa mudar de partido. Isso acontece no âmbito municipal. Não ferindo o princípio da fidelidade partidária, né? Então, a janela existe em todos os períodos eleitorais, a chamada janela partidária. Se a eleição fosse estadual, onde iam concorrer deputados estaduais, deputados federais, senadores, esses agentes políticos poderiam também utilizar da janela para mudar de partido. No caso, como é uma eleição municipal, então tanto prefeito quanto vereador é o momento de mudança de partido, é uma readequação, obviamente política, em razão das circunstâncias locais, né? Sim. E da afinidade que eu tenho com os republicanos. Tá certo. E na última semana, presidente, nós tivemos aí o lançamento do programa de apoio e mudas a hortas comunitárias lá na Ceasa Campinas, e o senhor participou desse lançamento aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa proposta e a importância da Câmara nesse contexto. Sim, eu estive lá com o vereador Felipe Marchesi, né? E foi muito bom ver uma parceria da Ceasa com os produtores, né, a Associação de Permissionários do Ceasa, para criar um espaço de produção de mudas de hortaliças, né? Vários tipos de vegetais. E é interessante que já tem 98 hortas comunitárias cadastradas. Então, aquele ambiente vai produzir mudas de qualidade, orgânicas, e vão distribuir para essas hortas comunitárias. E não significa apenas produzir e doar a muda. Há um processo de capacitação. Então, vão recepcionar os técnicos, as pessoas das hortas comunitárias, para ver como é que é o processo de manejo, de cultivo, né, inclusive de preparo dessas mudas, para que porque elas possam se desenvolver melhor lá nas hortas. Primeiro, assim, é mais uma ação de reforço da segurança alimentar, né? Você poder garantir que chegue alimento saudável na mesa
da população é algo necessário. Vivemos ainda contrastes, né? Infelizmente, em algumas regiões nós temos famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, além do cartão Nutrir, né, da cesta de alimentos e tal. Esse produto da horta pode ajudar a melhorar a qualidade da alimentação da população. E para quem trabalha nas hortas, né, a comunidade que desenvolve e vive em função da horta, também é uma terapia, né? Também ajuda na qualidade de vida, na saúde mental dessas pessoas. Por isso a gente foi lá, porque é uma ação aparentemente simples, mas que tem um grande resultado, um grande benefício social e ambiental, porque as hortas também nesses espaços públicos evitam que os terrenos fiquem abandonados, cheios de mato, sujeito à deposição de entulho, né? É uma ação importante e a Câmara foi valorizar e apoiar essa iniciativa. Outra participação da Câmara foi no anúncio agora do EIV Digital, que é o estudo de impacto de vizinhança, que já é previsto aí na nossa lei municipal, só que agora de forma digital. Como que foi isso? E também, quando a gente fala aí, né, a gente já inclusive teve aqui discussões de projetos falando da importância desse estudo e tudo mais. O que é exatamente? Bem, primeiro, o estudo de impacto de vizinhança, como você falou, um instrumento previsto tanto no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor do município, regulamentado por uma lei municipal, que é fundamental. Na verdade, quando você vai fazer qualquer intervenção, a criar uma nova atividade, implantar um novo empreendimento numa cidade já consolidada, isso traz impactos. E o estudo de impacto de vizinhança permite antever os impactos, seja para o trânsito, seja para a infraestrutura, a necessidade de ampliar a infraestrutura daquele local, que vai desde rede de esgoto, galeria pluvial, ampliar a via de acesso, necessidade de ampliar a creche, posto de saúde, enfim. O estudo prevê o que aquele empreendimento pode trazer de impacto para aquela localidade. Analisa tanto os impactos positivos, mas também aqueles negativos. E a partir dos estudos são definidas as ações para mitigar, minimizar os impactos negativos. Havia uma grande reclamação de todos os setores da sociedade na lentidão, na demora para aprovação de um estudo dessa ordem, né? Então agora a informatização, né? Você levar para dentro de um aplicativo lá da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, mais uma ferramenta para que isso possa ser feito de forma informatizada, isso acelera o processo e certamente vai beneficiar empreendedores, comerciantes, quem depende da aprovação do EIV para a sua atividade poder ser realizada. Tá certo, então. Na última sexta-feira foi o Dia da Água. Na última semana a gente já até conversou um pouquinho sobre isso. E o senhor sempre foi um parlamentar que trouxe esse tema muito aqui para casa, em várias discussões, quando participou das comissões e tudo mais. Sexta-feira nós tivemos diversas atividades com uma representação importante sobre essa questão da preservação da água, dos recursos hídricos e também da natureza como um todo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses eventos e como que é essa contribuição da Câmara. Claro. Primeiro é importante lembrar que a água é um recurso indispensável à vida humana, necessário para o desenvolvimento econômico. Preservar esse recurso é uma obrigação, né, dos governos, da sociedade. E nesse Dia Mundial da Água, em Campinas, nós tivemos 2 eventos que a Câmara participou, fundamentais. Primeiro foi a entrega de um novo reservatório de água tratada na região do Chapadão, né, com 2.500.000 litros de água, que permite, em caso de interrupção, desabastecimento, 12 horas de abastecimento para aquela região. Cada vez mais você ter reservatórios de água já tratado é importante para qualquer emergência. Então isso é importante, é investimento caro, dependeu de financiamento da Caixa Econômica, cujo financiamento a Câmara teve que aprovar, autorizar o prefeito a contratar esse financiamento. E eu também tive a felicidade de acompanhar a inauguração do mini Pantanal Sanã, lá na Mata Santa Genebra, numa parceria da Fundação José Pedro de Oliveira, que faz a gestão da Mata Santa Genebra, com a Secretaria do Clima e Meio Ambiente, que através de um TAC, né, contratou uma empresa, Tegra, que preparou aquele local com caminhos
elevados que permitem escolas, e tínhamos ali uma escola, Emílio José Salim, com os alunos, numa aula de educação ambiental ao ar livre. É assim, a preservação de um espaço que tem muita riqueza de biodiversidade e utilizar aquilo não apenas para visitação, mas para desenvolvimento da consciência ambiental é fundamental. Então, no Dia da Água, Campinas recebeu 2 presentes, né? Ampliação dos reservatórios de água tratada e esse mini Pantanal, que vai ser mais um espaço de visitação e educação ambiental lá na Mata Santa Genebra. Presidente, mas o senhor esqueceu de um terceiro presente que eu acho que a gente vai lembrar um pouquinho, já conversamos em outros produtos. Lá atrás, quando foi feita a lei orgânica do município, o senhor inclusive já pensava nessa questão do saneamento e colocou lá uma emenda. E nessa semana, Campinas foi reconhecida como a cidade que está no topo do ranking de saneamento no que diz respeito aos critérios estabelecidos. Ela, inclusive, é a primeira nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Né? Esse reconhecimento, o senhor pode dizer que plantou lá atrás essa sementinha? Uau! Não, é muito gostoso a gente perceber que uma iniciativa feita lá atrás, em 1989, né, continua produzindo frutos. Quando Campinas se obrigou a tratar 100% do seu esgoto, iniciou a construção de um plano municipal de saneamento que chega hoje, que permite Campinas hoje estar no primeiro lugar do ranking das cidades acima de 500 mil habitantes, né, no indicador de qualidade de saneamento. É óbvio que o tratamento de esgoto é fundamental, isso é importante. Hoje nós temos capacidade instalada para tratar 100% do esgoto produzido na nossa cidade. As estações de tratamento de esgoto, hoje elas viraram estação de produção de água de reuso. A qualidade que sai ao final do processo é quase de água potável, mas que permite múltiplos usos para essa água depois do tratamento. A Sanasa também tem investido muito no programa de substituição de redes. Hoje, a Sanasa e Campinas já tem um dos menores índices de perda de água no sistema de distribuição, né? E com esse investimento, esses indicadores estão melhorando. Então, esse conjunto de fatores é que dá uma pontuação e coloca a Sanasa e Campinas nesse ranking que é invejável, né? E reconhecido por todo o país. Então, é mais um presente para a cidade quando a cidade completa 250 anos. E é legal que isso aconteceu na véspera, né, do Dia Mundial da Água, então tem um valor simbólico ainda maior. Presidente, nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de dizer o seguinte: hoje o coração está batendo mais forte, porque logo mais nós teremos aí o resultado do 4º prêmio Não Aceito Corrupção, em que a Câmara de Campinas está entre os finalistas quando se fala na categoria governança corporativa. O que isso representa? Pois é, entre os 5 concorrentes finalistas, né, isso significa que a Câmara tem aprimorado seus sistemas de controle, aumentado a transparência no trato com a coisa pública, todo o processo que envolve aquisição, contratação de serviços é feito rigorosamente respeitando a legislação e de forma de total transparência. Então eu quero repartir essa alegria, vamos aguardar o resultado, mas com todos os servidores da casa, que são eles que a cada dia, com o apoio da Elecamp, investindo na capacitação, no treinamento, na modernização dos departamentos, que a gente conseguiu estar entre essas 5 melhores instituições, né, que combate a corrupção, né? E a melhor forma de combater a corrupção é dando transparência a tudo que é feito aqui. E a gente lembra que esse prêmio Não Aceito Corrupção, ele é destinado a órgãos públicos como prefeituras, câmaras municipais, governos estaduais, nas categorias acadêmica, tecnologia e inovação, governança corporativa, jornalismo investigativo, comunicação local e experiência profissional. Então, sucesso aqui para nós, né? Estamos torcendo. Tá certo, então, presidente. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira. Até a próxima.